Pode ser que, apesar de você ter dado um lucro de R$ 5.000, o seu caixa não tenha nada no final do mês. Mas como assim, Federal? Se eu tenho um lucro de 5, sobraram R$ 5.000, eu deveria ter no mínimo 5.000 no meu caixa. Depende, né? Aí é onde entra um segredo de gestão financeira, né? Como é que vai, Joaquim? Tudo em ordem? Tudo bem, tudo jóia. Joaquim, Tudo conta para a bem? gente aí de onde é que você está falando e o que é que sua empresa faz, Bom, para que as pessoas lhe conheçam melhor. eu falo de Avaré, interior de São Paulo. Eu tenho uma empresa pet, tenho uma empresa há quase 2 anos, tenho 2 colaboradores comigo lá, tenho mais uma também que é uma parceira, também que trabalha em Boitosa, e tô no ramo aí já há mais de 10 anos aí. Olha que Mas bacana. como empresário mesmo aí, uns 2 anos. Eu vendia para pet, eu era um representante, né? 8 anos Sim, como representante deve ser um cara que a gente tem que tá. respeitar, né? Sob o ponto de vista de vendedor. E por que é que você decidiu abrir a empresa, Joaquim? Qual era o seu objetivo? Eu resolvi abrir a empresa para o futuro aí, né? Para ter um ganho aí mais para frente, um negócio mais firme, mais solidário aí, mais, vamos dizer assim, a frente aí tá mais tranquilo um pouco aí. Tentar nadar bastante agora para a gente ter um futuro mais, uma velhice aí mais, vamos dizer assim, mais tranquila. Trabalho meu filho junto lá Viver com também. tranquilidade, né? Ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Exato. E qual é a pergunta que você gostaria de me fazer, Joaquim? Na verdade, ô Taderaldo, eu faço a gestão da empresa lá, bem minuciosa até. Tem um sistema na empresa, tudo, tenho. Só que é como a gente estava comentando, né? As contas elas se ajustam ao extremo, né? Eu queria saber como que dá uma afrouxada um pouco nessa parte. Não sei se está muito cedo ainda para ter ficar mais solto um pouco, mas eu percebo que tá bem justo. Assim, não sobra muito, um salário aí, vamos dizer assim, ficar mais tranquilo. 2 anos de empresa, né? Uma empresa, ela tem, como você deve saber, né? Ela tem 3 fases, né? Tem uma fase em que ela é uma criança mesmo, né? Ela precisa de botar no berço, dar de mamar, né? Porque é uma criança que está começando a vida e nesse momento ela não consegue ter nenhuma independência financeira. Ela depende completamente Sim, do dono, né? Para capitalizar a empresa, para botar dinheiro na empresa, para que ela consiga andar para frente. Essa é a fase um dela, né? sim, A outra fase é quando sim, a empresa atinge o ponto de equilíbrio, que é quando ela consegue já pagar suas contas. Ela fatura 100 e gasta 100, né? E esse ponto de equilíbrio não quer dizer que é um ponto ainda de total equilíbrio, porque ela vai dar alguns reveses, ela vai para frente, ela vai para trás, ela vai se balançar um pouco até que realmente ela consiga caminhar em equilíbrio. A gente diz que a empresa só está em equilíbrio mesmo quando ela já caminhou pagando suas contas ali uns 6 meses. Porque o empresário às vezes confunde muito, diz assim, agora já está começando a pagar as contas. E só aconteceu isso um mês só, né? Então ainda está numa fase. sim. E a terceira fase é quando realmente a empresa começa né, a ter um superávit mesmo, dar lucro, né? E eu diria que tem uma quarta fase, né? Que é essa fase que você comenta, que é a fase da independência financeira, é quando você começa a ter sobras no caixa relevantes. O que é uma sobra relevante? É você ter um faturamento bruto no caixa inteiro, é você ter dois, é você ter três. Eu até contei aqui, não sei se você estava nesse momento, que o meu recorde foram 6 meses de faturamento bruto, o que não é fácil para uma pequena e média empresa. E eu não estou contando isso para contar vantagem, só para dizer que se eu conseguir, você também consegue, desde que aplique o método, né? Eu bato muito, você viu, né? Eu bato muito nessa história do método, porque foi isso que eu entendi. Então, a primeira coisa é você Sim. saber se sua empresa como um todo está sendo lucrativa. A gente precisa bater um Eu diria retrato. que eu, Pode eu falar. diria que hoje ainda não. Eu diria que hoje ainda não. Eu tenho, assim, na verdade, o que ela paga e acaba sobrando, eu acabo investindo. Eu acabo investindo. É por isso que eu estava comentando com você. Eu tenho que, na verdade, identificar os itens aí que tá realmente vendendo mais e tentar investir mais. Então, mas é Entendeu? o que eu estou lhe falando. Tem no método, né, tem uma planilha, tem Sim, uma forma de você calcular essa lucratividade.
só financeira, a gente não vai fazer nenhum cálculo contábil, ela é só financeira. Sim. E aí, quando você calcula, tem algumas regras para você fazer, você não pode misturar nesse momento pessoa física com jurídica. Está misturado na sua empresa física e jurídica? Eu diria que, em termos, tá. Eu procuro separar. Mas eu procuro separar. Eu diria Tá. que uns 80% jurídica e 20% física. Isso. Vamos Então, dizer. tem uma coisa antes de calcular a lucratividade, que é separar completamente a pessoa física da jurídica, mesmo que você faça isso para, eventualmente, diminuir impostos, né, colocar alguma despesa lá, mas você faz um controle paralelo e tira isso da empresa por completo, porque senão você não sabe, né? Se a empresa Sim, sim. está, se ela está atingindo o Exato. poder de equilíbrio, se ela está andando com as próprias pernas. Então, a primeira coisa é essa. É simples, é fazer um cálculo do que entrou e saiu de dinheiro no determinado mês, considerando um regime financeiro, não um regime que a gente chama de competência, né, de contábil, não. É o que entrou no mês. Você bate um retrato da empresa num determinado mês, dessa maneira. A gente está em outubro, né? Você poderia bater um retrato da empresa em setembro. E aí, quando você bater esse retrato e essa planilha tiver fechada, né? Ok, Joaquim, é isso Alimentada. mesmo. Aí você vai fazer isso mês a mês. E isso vai O que lhe dar eu... uma visão, provavelmente, que você precisa, que é, primeiro, se a empresa está sendo lucrativa ou não. E Sim. quanto ela está sendo lucrativa, ou ela está sendo não lucrativa, né? O que eu percebo, Toderaldo, é que as vendas, elas têm uma linha. Elas têm uma linha, vamos supor aí, de 800 vendas no mês. Mas ela oscila em valor. Por quê? É valor agregado ou não, né? Mas as vendas estão assim no mesmo patamar. Uns 4 ou 5 meses, assim, vem aumentando o valor em pecúnia, em dinheiro, mas as vendas continuam o mesmo. Quanto pelos tickets, né? Legal, mas veja que a gente não está falando de vendas aqui agora, a gente está falando de lucratividade, não estou falando nem de lucro, estou falando de É, lucratividade, porque tem uma diferença, né, entre lucro e lucratividade, né? Estou falando se sua sim. empresa está sendo lucrativa ou não. Hoje não está tendo. Posso te falar que não tem um lucro ainda. Mas é importante, Joaquim, bater esse retrato de uma maneira mais estruturada, porque isso vai lhe dar algumas respostas que eu entendo, está buscando. Eu entendo que você está me perguntando alguma coisa assim, mas onde é que eu mexo, né? Eu mexo em que ponto aqui de Exatamente. despesa, de receita, para poder isso, para você ter essa visão, esse retrato, ele é muito importante, ele é fundamental, né? Esse retrato, com um método, né? Não é qualquer retrato. É um retrato. Sim. E a partir disso você deve ter visto eu falar sobre as caixinhas, já ouviu falar das caixinhas? Sim, 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 É uma empresa que tem várias caixinhas. A gente está falando aqui, eu e você, de uma caixinha por enquanto, que é a sim, caixinha financeira, né? sim, Essa caixinha financeira vai lhe dar um retrato se a empresa está sendo lucrativa ou não. Depois a gente precisa olhar outras para que você melhore a administração da empresa, e quando você melhora a administração da empresa, você torna a máquina mais eficiente, porque a empresa é uma máquina, né? sim. Que tem pneu, tem direção, tem freio, tem gasolina, eu nem entendo muito de carro, viu? Mas tem um monte de coisa aqui, né? É uma Ah, empresa parecida, você tem que fazer com que aquelas peças todas funcionem bem, porque não adianta um motor potente com um pneu furado, né? Não claro, adianta fazer sem muitas dúvida. vendas se você não tiver, por exemplo, uma boa gestão financeira para fazer com que o dinheiro vire mais dinheiro. Sim, O dinheiro desaparece, né? sem Tá dúvida. entendendo, né, Jorge? Tô tendo. Mas é mais em questão aí de uma regulagem aí, eu acho, né? Tem que ter um equilíbrio aí, né? É aí que tá pegando um pouco aí. Tem duas caixinhas que são irmãs que a gente tem que andar com elas em paralelo. É o financeiro e as vendas. Financeiro e vendas, né? A gente precisa trabalhar Sim, essas duas caixinhas quase que simultaneamente. Porque não adianta eu ter uma sim, empresa muito bem organizada financeiramente, mas não chega dinheiro novo das vendas. sim, Ou o contrário, né? Eu chegar muito dinheiro das vendas, mas eu não tenho organização financeira. E aí o dinheiro some. Então, essas duas coisas precisam dar juntas, né? Coladas. A gente precisa aumentar as suas vendas também.
né? Sim, Porque senão, exatamente. Senão acaba sendo inviável, né? você vende para pessoa física ou jurídica? Eu vendo na loja pessoa física. Ah, você vende para pessoa física. Você tem uma loja mesmo, né? Tenho uma loja. Uma loja física. E isso, eu vendo. Hoje eu tenho uma loja para público, tenho uma loja normal. E você vende para fora também de Avaré? Para outras Sim, eu cidades? vendo. Só que como eu acho que eu tinha comentado com você, eu viajo ainda alguns dias da semana, mas é mais esporádico, né? Agora eu tô mais dedicado ali à loja e viajo bem pouco. E qual seria o seu maior diferencial? Se você me dissesse assim, em uma palavra só. Me diz uma palavra assim, o que, é que seria o seu posicionamento mais forte aí? Seria qual? Eu Uma diria palavra que o só. conhecimento. Conhecimento. Conhecimento, conhecimento é uma palavra que, se você me dissesse, eu disser assim, eu quero comprar na sua loja, Joaquim. O que, é que você tem de diferente? Você vai dizer conhecimento. Não me bateu muito, não. Me diga isso de outra maneira aí. O que, é que você quer dizer com Diria. conhecimento? O que é que você quer dizer com conhecimento? Me diga o que é que você quer dizer com conhecimento. Conhecimento porque eu já tô há um tempo no ramo. Não sou uma pessoa que não venha do ramo e, e tente trabalhar de. Vamos supor, tem bastante gente que abre o negócio do dia para noite e acaba não sabendo nada, entendeu? Uma indicação de medicamento, alguma coisa, a gente tem conhecimento, Ah, entendi. entendeu? Entendi. Agora está começando a me interessar. Mas- Você não é qualquer vendedor de loja de pet shop. Você conhece a fundo, porque você trabalhou 8 anos com isso, e você conhece, então, qual seria o alimento, o remédio recomendado para determinados. Então, muda. Esse é um diferencial. Exatamente, Venha na minha loja e não corra o risco de comprar para o seu cachorro um alimento que não vai servir para ele, pode fazer até mal. Porque na minha loja eu exatamente. sei exatamente o que vender para você. Aí começou a ficar interessante. É. Você comunica esse conhecimento nas mídias sociais, Sim, a dessa gente maneira que tem eu estou uma falando? parte do Instagram. A gente tem uma parte no Instagram aí que tem uma empresa que ela faz um trabalho pra gente aí que toda essa indicação aí acaba se tornando público. E você fala isso nos vídeos? Você grava um vídeo falando isso? No Você. vídeo tem um vídeo lá que eu falo. Legal. Porque eu sei que é É, difícil isso, não é fácil não, mas é porque é o seguinte, eu falei isso aqui para um ou mais do empresário. Veja, não adianta de nada a gente ser bom em alguma coisa se a gente não espalhar essa mensagem para o mundo todo. Precisa espalhar essa mensagem. sim. Então, A gente uma tem que das. aparecer, né? A gente o pessoal tem que saber que a gente existe, né? Tem que saber Senão, não só que você existe, mas saber que você é o cara que tem o conhecimento necessário para curar o cachorro dele, o gato. Não só que você existe, mas que você existe e é uma autoridade naquilo ali. Não pode ser em tudo, né? Imagine que eu tenho uma barraca de pastel. São Paulo, eu moro em São Paulo. Pastel aqui, você mora, você sabe como é, né? Pastel aqui é uma febre, né? Um negócio. Então tem imagine que que eu tenho falar uma que você barraca. trabalha com queijo provolone. Pois é. Imagine que eu tenho uma barraca de pastel na feira. Todo mundo tem uma barraca de É, pastel na feira. Então, por que a sim. pessoa vai comprar de mim? Por que ela compra Eu de mim? acredito que pelo conhecimento que às vezes você tem, o seu pastel seja melhor que os outros, seja mais gostoso, tem um ambiente fica bacana, um lugar que você senta com a sua família, talvez. Então, Eu mas acredito isso. isso aí todo mundo pode ter, né? Pastel gostoso, lugar para sentar com a família, aqueles molhinhos que eles botam lá, né? Todo mundo tem isso aí. Fala, pelo Sim. menos fala que tem, né? Eu teria que É, encontrar. Eu também não sei não, que eu não entendo de pastel, mas o que eu quero dizer é que a gente precisa encontrar algo, porque senão, veja, quando a gente vende uma coisa, quando a gente vende um negócio que ninguém vende, uma coisa muito diferente, né? Por exemplo, iPhone. Só quem vende iPhone é a Apple, né? Tem os representantes, mas sim, não são tantos assim. Não são tantos, são, sim, são bem exclusivos. Então existe competição, exato. mas não é um negócio, não é um lugar comum, não é uma terra de ninguém, como é em alguns setores, né? Pet shopping, por exemplo, tem milhares. Então a pergunta é: por que eu Bastante. compraria da sua loja? Por que eu compraria de você? Você já respondeu. É porque eu sou um cara.
te conhece. Eu não vou lhe vender qualquer coisa. É ótimo, isso aí é um grande diferencial. Eu entendo que seja, viu? Porque, né, você levar seu cachorro para um lugar que o cara vai passar um negócio que pode fazer mal para ele, imagine. É melhor eu ir na sua loja e pagar mais pelo seu produto. Aqui é mais caro no Joaquim, mas ele entende. Eu tenho certeza que o produto que ele está vendendo não é falsificado, entendeu? Você cria uma autoridade. Exatamente. Eu estou falando aqui, eu Tem que ter uma considero... credibilidade também, né? Tem que ter uma credibilidade também, né? Autoridade é uma palavra mais forte que a credibilidade, porque eu posso ser uma pessoa que tem credibilidade e não ter muita autoridade, mas uma pessoa que tem autoridade, ela tem credibilidade. Ter autoridade é ser muito bom em alguma coisa, é ter autoridade naquilo. Credibilidade eu posso ter, mas não ser muito bom naquilo. Eu sou uma pessoa honesta, correta, mas e daí? Eu não vendo muito, sendo honesto, não estou dizendo que é para ser desonesto, não. Mas se eu for honesto só, eu não vou vender muito. Eu preciso ser honesto e ter autoridade. Entende? Tem que ter os dois. Então aqui a gente está falando de autoridade. De você elevar a sua autoridade. Uma coisa tem que casar com a outra. Autoridade. Uma coisa não fere a outra, né? Exatamente. Sim, agora, o importante é que você comunique isso para o mercado. Você, que é o dono, que é o cara que entende, você comece a estabelecer campanhas nas mídias sociais. E é um processo, viu, Joaquim? Isso é um processo que vai levar algum tempo para você ser o bambambam, né? Em cima de um determinado diferencial que você tem, sabe? Espalhar isso nas mídias sociais. Para aumentar. Agora a gente está falando da caixinha de vendas, não só de... Sim. E o treinador também, eu acho que é questão de maturidade isso aí também, né? A empresa, ela tem 2 anos ainda, né? Mas dá para crescer ainda, né? Sem dúvida. Você está só no começo de uma longa jornada, né? Você está aqui para se desenvolver também como empresário, né? Por isso você está aqui, né? Sim, sem dúvida. Maravilha, Joaquim. Beleza? Prazer em falar com você, viu? Prazer foi meu. Um forte abraço, viu? Grande abraço também. Tudo bem? Tudo bem. A minha dúvida, né? Às vezes eu fico pensando que não dá certo, que não sobra dinheiro, assim, como você fala, que a gente tem que ter o dinheiro no caixa, né? Que não sobra, que às vezes eu fico sem dinheiro até para comprar linha. Antes, para trás, eu ficava sem dinheiro e comprava linha fiado. Hoje eu já fico com dinheiro e compro linha, né? Mas depois que eu compro linha, pronto, acaba, fica sem nada. Aí eu queria saber, né, por que acontece isso comigo? Veja só, Solange, a gente precisaria conversar mais para entender aí onde é que está o problema. Mas, provavelmente, isso pode estar acontecendo por falta de controle financeiro da empresa. Pois é. É provável, porque isso é muito comum nas pequenas e médias empresas. O pequeno empresário, ele não tem muita habilidade com essa história de controle financeiro. Mas, abrindo aqui um parêntese, lembrando que isso não é complicado, viu? É simples demais. É o seguinte, veja só. Para você saber onde é que está indo o dinheiro, porque quando a gente diz assim, não está sobrando dinheiro no caixa, tem várias possibilidades, né? Vamos lá, vamos pegar a primeira possibilidade. Vamos pegar a primeira possibilidade. A primeira possibilidade eu estou gastando por mês 100 e estou faturando 80. Não vai sobrar dinheiro mesmo. Porque eu estou, né, gastando mais do que eu faturo. Mais do que eu ganho. Não vou faturar. Tem uma razão. Segunda razão, eu estou tirando mais da empresa para mim, o dono da empresa, né? Do que eu poderia tirar. Quer dizer, a empresa até está dando lucro, vou agora fazer outra conta. A empresa faturou 100, gastou 80, sobrou 20. Aí eu saquei 30. Porque eu precisava, se eu não sacasse, eu tinha que pagar, não sei o quê. A empresa vai ficar sem dinheiro. É a segunda razão. Terceira razão, eu não controlo bem a entrada e saída de dinheiro, eu não sei direito quanto é que me pagaram, se o cliente já me pagou, se ele não pagou, se ele está me devendo. Eu não sei direito se já paguei aquele fornecedor ou se eu preciso pagar para ele. Ou seja... Não, aqui, né? Eu sei quanto eu fico com dinheiro, quando eu recebo, eu sei, né? Eu sei bem. O dinheiro que eu recebi, eu sei tudo isso bem direitinho. Porque é tanto que quando eu recebo o dinheiro, né? Eu recebo o dinheiro que eles me pagam pelas peças, eu já não mexo naquele dinheiro, eu deixo ele guardado na conta,
para eu pagar as meninas que trabalham comigo. Legal. E eu não estou Já dizendo para não esses. ficar, para não correr o risco, né, de não ter o dinheiro para pagar elas, porque eu morro de medo de não ter o dinheiro para pagar elas. Fico cobrando delas, eu fico querendo mais produção, porque eu acho que tá pouca, entendeu? Porque justamente por isso, porque nunca sobra dinheiro. Então, e esses exemplos que eu estou dando, não estou dizendo que estão acontecendo na sua empresa, não. Só para você Eu entender, sei. né? Que Uhum. esses são os motivos. Outro motivo, você sabe qual é? Às vezes eu compro do fornecedor, pago para ele, e aí vou vender para o cliente. E o cliente ainda não comprou. Imagine uma roupa que você vai fazer, você pagou, comprou tudo, tirou o dinheiro do caixa, comprou o material, aí vai produzir tudo para depois vender para o cliente, para depois ele lhe pagar. Você ficou sem dinheiro no caixa. Daqui que ele lhe pague, entendeu? Aí isso também. Então tem vários motivos. O que a gente precisa fazer, Solange, em quase 100% dos casos, viu? Não se sinta Hum. culpada. Eu falo muito isso, né? Não se sinta culpada. Em quase 100% dos casos, a gente precisa bater um retrato da empresa para saber se ela está sendo lucrativa ou não, de verdade, não ser só uma impressão. E também precisa começar a implantar esses controles que eu acabei de dizer, financeiro. Então, Solange, pode ser isso, e pode ser também que você tem um custo hoje, um custo da empresa como um todo, que é menor do que as vendas. Ou seja, pode ser também que você precise vender mais e vender cada vez mais para as pessoas certas. Porque não adianta vender para todo mundo. A gente fica desesperado, às vezes, para botar dinheiro na empresa, porque não vê dinheiro no caixa, e quer vender para todo mundo, mas às vezes não deve vender para todo mundo. A gente deve vender Mas, para o cliente. pois é, mas Diga, só fala. que a minha empresa, né, eu só costuro peça que vem das pessoas. Outros empresários traz para mim as peças cortadas no tecido e eu só costuro. Só o que eu compro é linha e as máquinas, né? Que são meio que, justamente tem duas máquinas que eu ainda estou pagando, né? Aí tem vezes que eu pago a prestação da máquina, porque eu comprei a prestação, né? Claro. Aí eu não, às vezes não sobra o dinheiro para pagar a prestação, entendeu? Pois é isso que eu estou falando. Tem dois irmãos, duas caixinhas na empresa que são irmãos, né? Financeiro Uhum, e as vendas. A gente, no seu caso, precisa olhar para os dois. Quer dizer, eu estou dizendo tudo isso, mas o que você precisa mesmo como empresária, porque você é uma empresária, né? uhum. Você não é uma pessoa que tem. Porque às vezes a gente diz assim, eu sou uma mulher que tem uma empresa de costura. Não, você é uma empresária, né? Isso dá um peso maior nas nossas costas. E você tem um negócio que é um negócio relacionado à costura. E o que você precisa fazer, você e todo mundo que está aqui me ouvindo, né? Que é um pouco maior que é o seu caso, precisa aprender uma metodologia, um método, você viu nas aulas, né? Um Vem. passo a passo para você tornar a sua empresa lucrativa. Eu Aprender, já sabe? Não tem segredo, Solange. Assim como você tem um passo a passo, bota a roupa aqui, faz assim, costura assim, né? Você não tem um roteirinho? é. É a mesma coisa numa empresa. Por que seria diferente numa empresa? A gente acha que uma empresa é um negócio intuitivo. Não, eu vou tocar. Deixa comigo que eu toco. Não é assim. Entende? Não tem outra maneira, pelo menos eu não conheço outra maneira. Eu não conheço, tá? Com toda a minha experiência, Uhum. para a gente construir um negócio lucrativo e ter dinheiro em caixa, eu não conheço outra maneira que não seja você aprender um método para que você implemente um passo a passo, passo um, passo dois, passo três, passo quatro, passo cinco, sabe? E que com Uhum. isso você consiga, no final das contas, ter dinheiro no final do mês. E Uhum. quando isso se repete, vai se repetindo todo mês, porque o segredo é esse. O segredo não é dar lucro de vez em quando. Esse mês eu vendi bem, deu lucro, mas esse mês está horrível. Isso acaba com a gente. É. Acaba com a gente, porque o que você ganhou, você perde no mês seguinte, é como uma loteria, entendeu? Não é assim que a Uhum. gente deve conduzir uma empresa. Na sorte. Então, esse ano vai ser bom. Como é que eu sei que vai ser bom? Pode não ser bom. Eu preciso tornar ele bom. E para isso, é um método. Entende? É. Eu conheço empresários que me dizem, não preciso disso, não. Eu consigo tocar. Tá bom. Até Deraldo, nas minhas empresas, eu não consigo.
Eu não consigo. Eu vou dizer uma coisa estranha que eu vou falar agora. Eu não confio na minha administração, na minha própria, se eu não usar o método. Eu na minha empresa, uso o método. Eu uso também. Porque senão eu saio do trilho. Sabe um trem que ainda está no trilho? Uhum. Se a gente, não, vou tirar do trilho, que tirar o trem do trilho? O trem tem que estar lá para poder dar lucro. E acabou. Você falou, são 6 funcionários, né? É 9 comigo. Aliás, Olha é pra 9 comigo. Olha para aí. Não pode. É Não. 9 comigo. Ó, Solange, você não pode realmente relaxar nesse sentido, entendeu? Quando eu falo relaxar, é na administração do negócio como um todo. Não é relaxar no produto. Não, isso eu sei que você é boa nisso. Isso eu sei, pelo tempo que você está no mercado. Mas não é isso só que resolve o problema do lucro. Não é mesmo. Não é mesmo. Tem que ser o todo. E aí, só depende de você dar um passo à frente. Você quer se tornar um empresário realmente? Você quer se tornar... A pergunta que você tem que se fazer é essa. Você quer se tornar uma empresária que vai ter um dia independência financeira, que vai ter um dia bastante dinheiro em caixa, que vai construir uma empresa sólida financeiramente, você vai poder dormir, botar a cabeça no travesseiro e dormir. Se você me botar em frente de uma máquina para costurar, o que é que eu vou dizer para você? Eu não sei. O que é que eu vou dizer mais? Isso aqui é complicado, né, Solange? Não vou isso dizer aqui para é você. Não vou dizer para você isso. Agora, se você me botar para entrevistar um funcionário, eu vou dizer para você que é complicado? Não, porque eu sei fazer. Se você me botar para fazer um fluxo de caixa, eu sei fazer. Se você me botar para vender, eu sei fazer. Mas é porque eu sou melhor do que você? Não. É porque eu aprendi um método para pequenas e médias empresas para fazer isso. O que você... Tá entendendo o que eu estou dizendo? Estou entendendo. É só isso. É só isso. Enquanto você quiser resolver as coisas, eu estou falando de você, mas também falando de várias pessoas que estão me ouvindo. Enquanto nós, como empresário, quisermos resolver as coisas, meio que no improviso, no amadorismo, vou contratar aquela pessoa que me disseram que ela é boa. Ouvi dizer que aquela menina é boa, vou contratar. Mas não tem técnica para entrevistar, para saber, para fazer as perguntas certas, para depois avaliar, sabe? E aí fica com uma pessoa que não é a pessoa que deveria estar na sua empresa. Às vezes até contaminando as outras. E faz errado, atrapalha, né? E contamina, né, o ambiente, entendeu? Muito bem, Solange. Foi um prazer falar com você, viu? Prazer foi meu. Boa Volte aqui noite. para a gente conversar mais. Tá certo. Um grande abraço. Outro. Boa Como é que vai, noite. Marcos? Tranquilo, tudo bem, graças a Deus. Eu queria saber o seguinte. Uma dúvida. Vamos lá. Eu vendi 30 mil no mês. Eu comprei 17. Eu vendi 30. Minha despesa é R$ 6.500. Aí eu queria saber o que eu retiro de despesa e o que é o caixa da loja. Veja só. Primeira coisa que a gente precisa observar nisso que você está dizendo é aquilo que é competência e aquilo que é financeiro. Então, vamos imaginar que a gente está no mês de outubro, tá? Estamos no mês de outubro, né? Então, vamos imaginar que no mês de outubro você fez uma... Antes de mais nada, eu não falei da cidade onde eu estou falando. É verdade. Esquecemos. Né? Eu falo de Almenara, Minas Gerais, e eu trabalho no ramo da confecção. Maravilha. Nós temos aqui 4 lojas e temos 8 colaboradores com a gente. Legal. Então vamos lá, voltando à sua pergunta. Quer dizer, você falou que fez uma compra de roupa, né? De R$17 mil. Então, imaginando que a gente está em outubro, só para a gente imaginar. A pergunta é, quando você fez essa compra de 17 mil, você pagou esse dinheiro ele saiu do seu caixa em outubro ou você recebeu um boleto e só vai pagar em novembro? Não, o tipo de compra que a gente faz é assim, é praticamente uma compra à vista. Como é a compra à vista? Foi agora em outubro. Vamos lá, porque quando a gente vai comprar, eu digo no meu caso, quando a gente aqui vai comprar, a gente compra para 3 lojas.
tudo que compra para uma, a gente compra para as outras. As outras vendem igual a daí? Não, não. As outras não vendem igual aqui. A daqui é o carro-chefe. Mas a gente compra por igual. Por que por igual? Porque aonde a gente compra, tipo assim, a gente compra em equipe. A gente compra em equipe. Tipo assim, ou você compra 5 mil ou compra 10 mil. Na verdade, a gente comprou, faz uma compra, pronto, vamos lá, uma compra de 50 mil. Mas aí eu divido os 50 mil para 3 lojas. Se eu comprar 30 mil, eu divido para 3 lojas. Esse valor que eu falei para você aí é o valor que se compra para toda loja. E foi comprado agora em outubro. Foi tirado o dinheiro para pagar em outubro. Falta pouca coisa. E o prazo, no máximo, é 15 dias, não tem conversa. Certo, mas veja só, só para a gente. Eu quero que você entenda o raciocínio, né? E todo mundo aqui que está nos ouvindo. Quer dizer, sua pergunta quanto é que eu deveria ter no final do mês no caixa, né? É mais ou menos isso, né? Para comprar de novo, para comprar de novo. Então, mas vamos lá. São várias perguntas ao mesmo tempo. Primeiro é quanto é que vai ter no caixa. A primeira pergunta que a gente tem que ter na cabeça é essa. Então, vamos lá. Eu vou simplificar as contas que você fez para que fica mais fácil para as pessoas entenderem. Em vez de falar 17, 6,50, que fica mais difícil fazer as contas, né? Eu vou imaginar que você fez uma compra em outubro de 20 mil reais, para ficar mais fácil só o cálculo. E que você teve uma despesa na sua empresa de 10 mil reais. Tá? E aí, uma primeira coisa que a gente precisa fazer, quando você está me contando o que você acabou de me dizer agora, é o seguinte. Você me disse assim, quando eu compro para todas as lojas. Tá? Mas eu preciso calcular o lucro de cada loja e cada loja precisa ter um caixa, um valor em caixa. Não posso ter um valor em caixa de todas as lojas. Até posso, mas isso é uma coisa depois. Primeiro eu preciso ter um caixa de cada loja, como se eu tivesse uma conta bancária para cada loja. Que cada loja tem um CNPJ, tem uma pessoa jurídica, né? Exatamente. Eu preciso isolar isso para saber se a loja está sendo lucrativa ou não. É criar uma conta corrente para cada loja para saber, porque o dinheiro em caixa, né, que você me pergunta, é o dinheiro que vai estar no banco. Eventualmente, algum dinheiro em espécie também na loja que ela recebeu, mas a maioria vai estar no banco. Estou certo, né? Correto. Então, quando você fala que comprou 20 mil, vou agora simplificar, vou dizer que você só tem 2 lojas. Só para simplificar aqui o entendimento das pessoas. Vamos imaginar que você comprou 20 mil e foi 10 para cada loja. Só para a gente entender. Então, o que você vai ter que fazer no cálculo que você faz, é dizer que uma loja, vamos pegar uma loja. Para uma loja, você fez uma compra de 10 mil, então entrou não, né? Saiu do caixa da sua empresa 10 mil reais, e você teve uma despesa na empresa como um todo, vamos supor, de mais 10. Então, no mês, você teve uma despesa de 20 mil reais naquela loja. Tá? 10 de compras e 10 de todas as despesas, inclusive da sua retirada, de tudo, né? Bom, se você faturou naquele mês, então você gastou 20. Se você faturou naquele mês, vamos dizer, 25, só para a gente entender, você vai ter um lucro, e tudo financeiro, tá? Financeiro. Quer dizer, as vendas, o dinheiro entrou no mês de outubro, assim como saiu para pagar o seu fornecedor e saiu para pagar a despesa da empresa. Você teve um lucro, então, de 5 mil reais. Certo? Tá tudo bem até agora? Tudo bem. Esse lucro, ele vai para o seu caixa. E vai somar com eventual, vamos imaginar, com algum dinheiro que já tinha no caixa. Vamos imaginar que no final do mês o caixa estava zerado. Só para simplificar. Então, como deu um lucro de 5, o seu caixa no final do mês vai ter 5 também. Está claro até agora? Está claro. Porém, aí onde entra um segredo de gestão financeira, né? Segredo não, uma técnica de gestão financeira. Pode ser que, apesar de você ter dado um lucro de 5 mil reais, o seu caixa não tenha nada no final do mês. Mas como assim, Federal? Se eu tenho um lucro de 5, sobraram 5 mil reais, eu deveria ter no mínimo 5 mil no meu caixa. Depende, né? Se quando esse dinheiro bateu no seu caixa, você já saiu comprando, usando ele, né? Por exemplo, vou dar um exemplo só, tá? Caiu 5 mil no seu caixa, você olha lá e diz, opa, sobrou dinheiro, vou botar no bolso.
Não tem nada de mal você botar dinheiro no bolso, não, tá? E eu só estou usando isso como exemplo. Se você faz isso, você zerou o caixa. Então, ter lucro não necessariamente vai fazer você ter caixa. O que vai fazer você ter caixa é ter lucro e ter controle financeiro, os dois. Para que você tenha certeza que entraram 5 mil no seu caixa, você olhou agora o caixa, olhou e disse assim, tem 5 mil aqui, ó. Beleza, maravilha, estou com dinheiro em caixa. Aí você para e diz o seguinte, o que eu vou fazer com esse dinheiro no mês que vem? Entende? E aí você faz uma gestão financeira do seu caixa. Ficou claro, Marcos? Correto. Até o que o rapaz estava falando, eu falo assim para quem está ouvindo, faz sentido. Em que? Do copo descartável, eu digo com todas as letras, eu pensei que minha loja tinha X de despesa. Quando eu te ouvi e você falou, anota sua despesa, é o dobro. É o dobro. É que nem ele falou, tem coisas pequenas que a gente não faz conta. Entendeu? Tem coisas pequenas que a gente não faz conta. E aí é onde você acaba pecando e muito. Pecando e muito. Eu nunca anotei uma viagem que eu ia comprar. Eu nunca anotei um táxi, um frete daqui de onde eu moro, de Almenara, para mandar para Águas Formosas, Santo Antônio do Jacinto, e hoje eu anoto. Então você vai vendo que a despesa ela é bem maior. A gente pensa que uma loja tem a despesa, um exemplo, de 1.000, ela está em 1.800, está em 2. Porque eu comecei a anotar e vi que funciona desse jeito. Se não anotar, não vai não. Que eu vendo bem, a gente vende bem. Mas cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Mas, rapaz, eu não gastei, eu não bebi, eu não jogo. Cadê o dinheiro? Entendeu? Aí, hoje a gente está, pelo menos até agora, pelo menos noção de despesa, eu estou tendo. E é isso que nós precisamos fazer. A gente precisa controlar. Marcos, centavo, não faz diferença disso. Não tem diferença de 1 centavo e de R$1.000. Porque é uma questão de criar uma cultura de controle financeiro. E mais, quando os seus funcionários perceberem que você agora aguçou o sentido eles vão ficar mais, sabe? Opa, mudou o negócio aqui, viu? Agora, né? Amanhã eu vou comprar copo plástico, esse copinho plástico, só para beber água. Digo, ó, vocês usam esse aqui, e se chegar um cliente, uma pessoa que quer beber água, tem esse aqui, lava e põe no lugar. Pronto. Eu comprar um copo que ele vai durar 3, 4 anos. Copo plástico, ele não vai estar movimentando nada, copo descartável vai acabar. Porque você gasta, lá gasta 3 pacotes de copo, gasta mais de 3 pacotes de copo no mês. A loja é pequena. Tem hora que você vê, no lugar de tirar um, vem 2 garrafas, eles estão bebendo água, joga 2 fora. Pois é. Ainda está destruindo a natureza, né? Porque está poluindo. Tá... Exatamente. Marcos, eu estou vendo que eu gosto de conversar com você, que eu vejo que você já aplica o método. Deixa eu lhe dizer uma coisa, que você vai fazer, você e Patrícia, né, o nome da sua sócia. Patrícia. Você vai fazer o seguinte, vocês dois vão fazer o seguinte, amanhã ou hoje, amanhã com a cabeça mais fresca, vocês vão sentar, porque a primeira coisa para a gente cortar despesa, você sabe qual é a primeira coisa que a gente faz para cortar despesa? Sabe qual é? Não. É fazer o que você fez, listar despesas. A gente lista, olha para elas, e aí o que você vai fazer amanhã, você e Patrícia? Vocês vão sentar vocês dois, numa hora, pode ser até cedinho de manhã, todo mundo ali tomou um café, está com a cabeça boa, senta, olha para as despesas e diz assim, Patrícia, é o seguinte, nós vamos sentar aqui, só vamos levantar daqui hoje, quando a gente fizer uma redução total nesse negócio, de 10%. No total. Aí vocês vão catar, ó, você inclusive já encontrou aí um item, que é... Já. Então, mas esse exercício que eu estou lhe falando, esse que eu acabei de dizer, de você sentar com sua sócia e verificar, você tem que fazer, sabe quando? Adivinha? Todo mês. Todo mês você despesa. Teve um cara até que falou aqui, que trabalhou com coxa, como unha, né? Unha você não corta toda semana, né? Se não cortar... Com certeza. Fica um bicho papão, né? Despesa, no mínimo,
você tem que sentar, isso é controle financeiro que eu estou lhe mostrando. Você tem que sentar todo mês e não pode se conformar. Ah, não tem mais onde tirar. Marco, sempre tem onde cortar. Sempre. Porque a despesa é um negócio que vai assim, ó. E daqui a pouco tá grande para crescer rápido, para enxugar dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho, dá trabalho. Então, eu quero lhe ouvir amanhã, viu? Eu quero que você faça esse trabalho aí. Tranquilo. Amanhã eu quero lhe ouvir de volta aqui. Pô, a gente conseguiu cortar tal e tal. E olha só, quando você faz isso, automaticamente você aumenta o seu lucro, a sua lucratividade. Né? Vou botar entre aspas, sem fazer muito esforço. Ó, é só disciplina. Acabou. Exatamente. Exatamente. Tudo tem sentido. Hoje eu sei o que é despesa. Eu ando com caderno, nunca andei com caderno no carro, nunca andei com caneta. Ó, o carro quebrou, eu gastei X. Eu divido para 3 lojas, porque eu fui fazer serviço para as 3. Seguro do carro, eu pago, boto na despesa da loja. Por quê? Porque o carro trabalha para as lojas. A gente só tem um carro. Então, se ele trabalha para a loja, ele tem que pagar a loja, né? A gente não. Pois é, claro. Entendeu? Então, tudo eu anoto. Faço um resumo de minha despesa de alimentação, dormida, tá tudo anotado. Tudo anotadinho. Olha que mudança em pouco tempo. Você começou a ver live domingo agora. Imagine você se aperfeiçoando nesse negócio. Você vai virar Você vai tornar sua... E o que eu falo para aqueles que estão ouvindo, que não desista não, comece logo. A primeira coisa que vai mudar é se você listar o que sua despesa do seu comércio. Separar a despesa de casa, que nem você me ensinou a gente, a de casa do comércio, que as duas não dá certo. Separar e listar. A gente tem uma base de quanto vive em casa por mês, quanto gasta por mês e quanto tem a despesa do comércio. Se não fizer isso, a gente vende. Mas cadê o dinheiro? Mas não sou, cadê? Eu estou apertado, eu vou pagar um cartão. Não funciona. Eu hoje sei que não funciona. Casa é casa, loja é loja e assim vai. Desse jeito. Eu só posso separar a despesa do carro, de um carro, para a gente pagar se a gente comprar um carro e esse carro ser de uso pessoal da gente. Ó, esse carro aqui é de uso pessoal. Aí aqui nós vamos arcar com a retirada da loja. Mas só tem um, as lojas que tem que pagar. Muito bom. Você sabe qual é a maior lição que você está dando para a gente aqui hoje? Pode falar. Qual é? Pode Duas falar. lições que você está dando aqui importantes. Primeira lição que você está dando para a gente é o seguinte: você está mostrando que quando a pessoa quer, quando o empresário quer, ele muda a vida dele. E não é querer só aqui, ó. Ah, eu quero. Não, é colocando em prática. Segunda coisa que você está ensinando para a gente aqui é que as mudanças podem acontecer por curto espaço de tempo. Você começou agora, domingo, hoje é quinta-feira, e você já aumentou o lucro da empresa só porque você começou a controlar, entendeu? Despesa. Então, Despesa. É uma lição aqui para todo mundo que está nos ouvindo. Pessoal, quando a gente aplica o método, os resultados eles são rápidos se você aplicar, né? E outra coisa, essa vontade, né, que o Marcos mostra de aprender, de se desenvolver, de não se conformar. Ah, não, já tem uma loja, já... Não. Combinado. Parabéns aí. Valeu, tchau, fica com Deus. Amém.